Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Neste vídeo vou passar um cruzamento de scout para todas as posições para a rodada 4 do Cartola. E também vou atualizar o meu time aqui do YouTube. Peço a ajuda de vocês para que deixem o like e também hypem o vídeo, pois assim o YouTube entende que meu conteúdo está sendo válido e divulga para cada vez mais pessoas, contribuindo assim com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos aos cruzamentos de scouts. Analisando o primeiro cruzamento para goleiros, podemos ver que na primeira tabela à esquerda é representado os cruzamentos de scouts nos mandantes. Porém, nenhum dado me chama atenção, pois nenhum deles tem um equilíbrio muito grande que favoreça o cruzamento de scouts. Por exemplo, o goleiro Gabriel Brazão do Santos tem um cedimento de 8,8 por parte do Vasco. Porém, é um goleiro que nos últimos 3 jogos não conquistou praticamente nada de pontuação. Já o goleiro do Remo tem um cedimento favorável de 6,1 por parte do Internacional. Porém, é um goleiro que tem uma conquista mediana de apenas 3,3. Outro goleiro muito cotado para a rodada é o Cleiton do Bragantino. Ele que nos últimos 3 jogos conquistou em média 4,9 pontos. Porém, o cedimento do Atlético Paranaense é muito fraco, apenas 2,7 nos 2 jogos que fez. O último goleiro mandante que poderia destacar seria Pedro Morisco do Curitiba. Ele que nos 3 primeiros jogos tem uma média de 6 pontos conquistados, porém o cedimento do São Paulo é muito fraco, apenas 2,1 nos 3 primeiros jogos. Passando agora para a tabela direita, chegamos às conquistas e cedimentos dos visitantes. O primeiro visitante que me chama a atenção é Santos do Atlético Paranaense. Ele que nos 2 jogos que fez tem uma conquista de 7,8 e o Bragantino, proporcionalmente, cedeu 10,6 para os seus adversários. Outro goleiro que chama atenção, principalmente pela sua conquista, é Hugo Souza, do Corinthians. Ele que conquistou, em média, 9 pontos nas 3 primeiras rodadas, porém esbarra em um cedimento mediano por parte do Cruzeiro. O Cruzeiro cede apenas 4,5 pontos para os seus adversários. Daí para baixo, considero que os cedimentos são muito ruins e não destacaria mais ninguém. Lembrando a vocês que dados estatísticos são complementares na nossa análise. Devemos também considerar o nosso feeling e também definir o que pede a rodada. Agora, para os dados para o lateral esquerdo, podemos notar que não temos um equilíbrio muito grande para cedimentos. Alguns times cedem bastante, porém os seus adversários não conquistam. Em contrapartida, alguns times conquistam muito, porém os seus adversários dessa rodada não cedem. Por exemplo, o Vasco da Gama cedeu nos 3 primeiros jogos, em média, 8,6 pontos para laterais adversários. Porém, o Santos conquistou apenas 3,4. O Atlético Mineiro cedeu, em média, 7,1 pontos para os seus adversários. E o Grêmio conquistou 3,3. Já no caso do Palmeiras, o Palmeiras, com seu lateral esquerdo, conquistou, em média, 6 pontos nos 3 primeiros jogos. Porém, podemos ver que o Fluminense não cede. Cedeu apenas 3,9 pontos, em média, para laterais esquerdos adversários. E um cruzamento de scout muito importante é o cruzamento de scout para o lateral esquerdo do Bragantino. No caso, Juninho Capixaba conquistou, em média, 9,8 pontos nas 3 primeiras rodadas. Porém, o Atlético Paranaense, nos 2 jogos que fez, não cedeu mais do que 1,3 pontos em média para o seu adversário. Um ótimo exemplo de um jogador que é unânime pelo seu potencial e não pelo cedimento do adversário. Passando agora aos laterais esquerdos visitantes, podemos ver que o cedimento do Bragantino para lateral esquerdo é absurdo. O Bragantino cedeu nos 3 primeiros jogos uma média de 19 pontos para laterais esquerdos. Em contrapartida, o Atlético Paranaense conquistou 5,7. Isso quer dizer que um lateral esquerdo do Atlético Paranaense pode ser uma boa surpresa. Posso destacar o Esquivel, que vem sendo improvisado na zaga pela esquerda, e também o Léo Derek, que vem jogando de ala esquerda. Os dois vão ter um embate contra o Lucas Barbosa,
que geralmente é um atacante que cede muitos desarmes. E o último lateral que posso destacar é o lateral esquerdo do Corinthians, que conquistou nos 3 primeiros jogos 12 pontos em média, muito pautado pela última pontuação do Matheus Bidu de 19 pontos. Passando agora ao cruzamento de scouts para o lateral direito, observando a primeira tabela de mandantes, pelos jogos válidos, todos os sedimentos são medianos. E não vejo nenhum lateral direito com potencial de mitada. Quando chegamos à segunda tabela, os visitantes, pelos sedimentos, podemos destacar o sedimento do Remo. Sendo assim, o lateral direito do Internacional, que vem jogando improvisado, é o Bruno Gomes. E por isso, destaco que ele pode fazer uma boa pontuação. Um pouco mais abaixo, temos também o cruzamento de scout favorável ao lateral direito do Corinthians. Conquistou nas 3 primeiras rodadas, em média, 6 pontos. E o Cruzeiro cedeu 4,6 em média para os seus adversários. Chegando agora aos zagueiros, podemos destacar os zagueiros do Palmeiras conquistando em média 6,3 pontos nas 3 primeiras rodadas. Outro time que tem uma conquista razoável é o Bragantino, principalmente pelo fato de vir tomando poucos gols na temporada. Observando a tabela de visitantes, podemos confirmar que zagueiro é a pior posição para se escalar no Cartola. Os sedimentos e conquistas são todos medianos. Porém, podemos destacar os zagueiros do São Paulo, um equilíbrio entre sedimento e conquista em torno de 4 pontos, e também zagueiros do Corinthians que conquistaram nos 3 primeiros jogos em torno de 7 pontos. Destacaria zagueiros do Palmeiras nessa rodada pela sua conquista e também pelo seu ponto forte que é a bola aérea ofensiva, os zagueiros do Bragantino por terem tomado poucos gols nessa temporada, e zagueiros do São Paulo pelo cruzamento de scouts. Passando agora para os meias, observando a tabela de mandantes, podemos ver que o Atlético Mineiro tem um sedimento muito bom para meias. Sendo assim, algum meia do Grêmio pode ser uma boa para a rodada. Outro time que conquista bem com meias é o Palmeiras. Porém, o Fluminense não cede tanto. Chegando à tabela de visitantes, podemos ver que o equilíbrio do São Paulo é muito bom para essa rodada. Outro time que tem um equilíbrio muito bom para essa rodada é o Vasco da Gama, muito pautado pelo seu meio-campista, Barros, que é um meio-campo muito regular que pontua principalmente com desarmes. Outro time que também pode ter algum destaque nessa rodada é o Corinthians, que conquista em média 4 pontos com seus meio-campistas, e o Cruzeiro também vem cedendo em torno disso para os seus adversários. Sendo assim, com base nos sedimentos, podemos destacar algum meio-campista do Grêmio para essa rodada, do Palmeiras, do São Paulo e também do Vasco. Passando agora para os atacantes, podemos destacar a primeira tabela, que é a dos mandantes, a conquista do Grêmio, que conquista em média 4,9 pontos nas 3 primeiras rodadas com seus atacantes. Outro time que tem uma boa conquista é o Remo, que conquistou 5,3 pontos com seus atacantes. O Coritiba também é outro time que podemos destacar, principalmente pela conquista do seu atacante Lucas Ronier. O Coritiba conquistou em média 5,7 pontos nas 3 primeiras rodadas com seus atacantes. Demais cruzamentos de scouts considero apenas mediano. Chegando à segunda tabela, podemos observar que o Remo é um time que cede muito para atacantes e cedeu em média 6,3 pontos nas primeiras 3 rodadas. Outros 2 times também cedem na casa dos 6 pontos, são o Cruzeiro, seguido do Santos. Destaco também a conquista do Atlético Mineiro, jogando fora de casa, que gira em torno de 5,5 pontos, e também a do São Paulo, que tem a mesma pontuação. O Atlético Paranaense também se destaca fora de casa com uma conquista de 6,9 para seus atacantes. Tirando o que é óbvio nessa rodada, destacaria que podemos ter alguma surpresa por parte dos atacantes do Coritiba e também do Internacional, pois os times que vão enfrentar têm um sedimento favorável e a conquista desses times também geralmente é boa. Finalizando agora com os treinadores, na primeira tabela, que é a dos mandantes, posso destacar em primeiro lugar o treinador do Grêmio,
Luiz Castro conquistou nas 3 primeiras rodadas uma média de 5,4 pontos. Em contrapartida, tem um cedimento favorável de 5,8 do Atlético Mineiro. Outro treinador que se destaca principalmente no quesito conquista é Abel Ferreira do Palmeiras. Abel Ferreira é o segundo treinador que mais conquistou pontos até aqui nas 3 rodadas iniciais. Analisando a tabela direita, que é a tabela de visitantes, podemos ver um cedimento muito alto do Remo para treinadores nas 3 primeiras rodadas. Outro destaque é a conquista muito grande de Dorival Júnior. Ele conquistou cerca de 7,6 pontos nas 3 primeiras rodadas, e é o treinador que no quesito conquista lidera até o momento. Outros treinadores com cruzamentos favoráveis são o Hernan Crespo do São Paulo, que conquistou cerca de 7 pontos e tem um cedimento de 6,2 do Curitiba, e o Odair Helma, que venceu as 2 partidas que disputou no campeonato. Passados os cruzamentos de scouts, na sequência vou postar o meu time Cartola Analytics Oficial atualizado para a rodada 4 do Cartola. A princípio, minha única mudança é que vou na zaga com Noriega no lugar do suspenso Gustavo Marques. Gustavo Marques foi suspenso pelo seu clube após as declarações contra a arbitragem no último jogo. Vendo a vocês que a escalação do Santos contra jogadores do Bragantino é extremamente proposital, pois escalo goleiros apenas por defesa, já que o SG no início do campeonato é muito raro. Estarei atualizando este time às 14 horas dentro do meu grupo de resenha, e o link estará na descrição. Dentro desse grupo também posto o nosso time do grupo, que é eleito em votação através de enquetes, o meu time de valorização e também o time estatístico. E o meu time final sai meia hora antes do mercado fechar na minha página do Instagram, @cartolaanalytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.